Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amados, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus. E o texto se encontra no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 3 ao versículo 7. Como sempre eu uso uma RC, né? Revista corrigida. Glória a Deus. E fala assim a palavra do Senhor. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se faz esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-los aos pobres, e blamavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amados, eu quero trazer uma palavra que tem como título: uma adoradora exemplar. Obrigado, irmão. Uma adoradora exemplar. Vocês vão ter paciência comigo, que a gente vai aqui devagarinho, tá certo? Amém, não? Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia, ela fala lá em João 4:23, dizendo assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém? Glória a Deus. Vocês podem interagir comigo, tá certo? E hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre uma adoradora verdadeira, uma adoradora exemplar. É isso que nos mostra aqui esse texto da palavra do Senhor, esta mensagem, né? Pois bem, ela foi uma adoradora exemplar. O texto fala, meus amados, que o Senhor Jesus, ele se dirigiu para Betânia. E ali em Betânia, ele foi à casa de Simão, né? O homem que era leproso, segundo o texto está nos afirmando, né? Pois bem, então, meus irmãos, Jesus estava ali em Betânia, na casa do enfermo, e eu quero dizer que aquele enfermo bem podia pedir a sua cura, mas ele não fez assim. Eu imagino que ele não creu, ele não buscou, ele não pediu. Simão, que fala-nos aqui a palavra, embora tivesse acolhendo o Senhor na sua casa, ele não creu que Jesus pudesse ajudá-lo, que Jesus pudesse curá-lo, que Jesus pudesse trabalhar na sua vida. E eu lembrando, meus irmãos, lembrei que muitas vezes nós fazemos assim. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, mas nós estamos despercebidos, né? Nosso pensamento voando, passando para ali, para acolá, não é? Não para observar o que está sendo falado aqui. Não se ouve a palavra, não se ouve o louvor, não se ouve nada. Assim estava Simão. E eu digo, meus amados, que aquele homem perdeu uma grande oportunidade da sua vida, pois ele não se humilhou,
e nem pediu a sua cura. Ele podia ter sido diferente, tudo com ele, né? Tudo podia ter acontecido de uma maneira diferente. No entanto, meus irmãos, o Senhor estava ali. O Senhor estava em Betânia para uma grande missão. Amém? O Senhor, ele sempre, quando estava em um local, ele estava pronto a realizar alguma coisa que o Pai havia enviado. O Nazareno, meus irmãos, ele sabia que naquela casa ele tinha algo a fazer. Jesus, meus irmãos, estava sentado à mesa. Ele se encontrava juntamente com os da casa, os discípulos também. Todos estavam ali. E acontece que veio muita gente para ver o Senhor, né? Ver, falar com Ele. E muitos estavam querendo, além de ver, falar, ver aquilo que o Senhor Jesus podia realizar na vida das pessoas. Quando, meus irmãos, todos estavam observando o Senhor, o que Ele falava, como Ele estava, então, de repente, entra naquela casa, uma mulher, e aquela mulher trazia consigo algo especial. O que era, pastor? Ele trazia um vaso de alabastro. Aqui alguém já tem falado nesse assunto de vaso de alabastro, e eu vou deixar um pouquinho, mas eu acredito que todos olharam com atenção para aquela mulher. E eu acredito que ela não havia sido convidada para estar ali naquela casa. Por isso, meus irmãos, eu acredito que a mulher não era bem-vinda ali, pois ela não era uma convidada, né? É o que mostra o texto. Dentro do vaso, meus irmãos, todos nós sabemos que havia um perfume caríssimo. Ela trouxe naquele vaso importante, mas ali guardava um perfume de grande valor. Louvado seja o nome do Senhor. Ali diz a palavra que era um unguento de nardo puro, muito caro naquela época, né? Pois bem, no entanto, meus irmãos, a mulher quebrou aquele vaso. E ela quebrou o vaso e realizou aquilo que ela pensou em fazer. Eu imagino, meus irmãos, o quadro, como ficou ali, não é? Quando a mulher entrou e todos lhe olharam com desprezo. Às vezes nós estamos em ambientes que parece que olham para nós e nós não temos muita vez, não é? Principalmente se nós formos crentes, formos servos de Deus, alguém vai olhar e não vai gostar muito porque nós estamos entrando ali. Entretanto, amados, o Senhor Jesus já se aprontou e esperou, pois ele sabia o que iria acontecer naquele dia, ali naquela casa. Glória a Deus por isso, né? Pois bem, a mulher, meus irmãos, quebrou o vaso, lhe ungiu, e em seguida, aquela mulher se ajoelhou, se prostrou aos pés do Mestre amado. Bendito é o nome do Senhor. Os que estavam ali naquela sala, que estavam ali presentes, não é? Eles se indignaram, alguns se indignaram com aquela mulher. E eles falaram, alguém queria lhe expulsar, porque não entenderam aquilo que a mulher estava fazendo. Eles diziam, por que ela faz esse desperdício? Por que ela está desperdiçando um óleo, um líquido tão importante, um perfume tão precioso? Por que ela está fazendo isso? E se indignavam com aquela mulher. Mas Jesus, ele disse, por que importuno esta mulher?
Por que que vocês estão brigando, estão lutando, estão desfazendo dessa mulher? Olha, ela fez uma boa obra para mim. Esta mulher acaba de fazer uma boa obra para mim. Glória a Deus. Amados, deixa eu abrir aqui um parênteses. Eu quero dizer, meus irmãos, que estamos vivendo dias difíceis, né? Em que muitos deixaram de adorar o Senhor. Muitos deixaram de adorar o Senhor. Muitos não querem mais adorar o Senhor. Acho até que isso é bobagem. Pois bem, só que aquela mulher, ela era uma verdadeira adoradora. Ela derramou aquilo que ela tinha de mais precioso sobre o Senhor. Eu acho bonito, pastor Cleiton, quando se fala da mulher das 2 moedinhas, né? E talvez até que alguém diga, ora, eu vou dar também uma moedinha. Eu tenho aqui um dinheiro aqui, um valor, mas eu vou dar minha moedinha. A mulher deu e Jesus gostou, não é? Mas não é bem assim, né? Quando não se tem nada, se dá aquilo que tem. A mulher, né, irmão Cleiton, não tinha nada. Tinha só aquelas 2 moedas. Esta mulher que eu estou falando, ela também juntou tudo, a sua riqueza. Estava ali naquele perfume, alguém diz que era um perfume muito valioso, que valia tempo de trabalho. E ela ungiu o Senhor. Ela adorou, foi o modo que ela teve de adorar o Senhor. Ela adorou o Senhor, ungindo o Senhor Jesus, e depois foi para os pés do Senhor. Diga glória a Deus por isso. Saibam, meus irmãos, que Deus, o Senhor, está à procura de verdadeiros adoradores. Amém? O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. E esta mulher adorou. Ela adorou o Senhor. Ela mostrou que amava o Senhor, que Jesus era mais precioso para ela do que qualquer coisa. Glória a Jesus por isso. Saibam que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus está procurando verdadeiros adoradores. E eu acredito, meus irmãos, que se existem os verdadeiros adoradores, também existem os falsos adoradores. Aquele que faz que vai, mas não vai. Aquele que faz que dá, mas não dá. Aquele que mostra, olha eu aqui, eu vou me levantar agora, eu vou ofertar, mas não faz aquilo como devia fazer. Esses não são verdadeiros adoradores. Vamos voltar para a mulher, né? Olha, esta mulher, ela entrou na sala com um vaso de alabastro nas mãos. No vaso havia a essência, havia perfume. E isto, meus irmãos, é sinônimo de adoração. Amém, meus irmãos? Estão comigo? A mulher, meus amados, não entrou para comer, para se alimentar. Ali tinha uma mesa. Eu acredito que quando ela abriu a porta, o aroma do alimento estava gostoso, né? Muitas vezes a gente entra num local e sente o cheiro da comida, né? Boa. Não vão deixar ninguém dormir, não. Pois bem, e ela entrou, mas o seu perfume era diferente, sinônimo de adoração. A mulher não foi ali para comer e nem para participar de uma festa. Não, ela não foi para fazer isso, mas ela foi ali para adorar. Amém? Ela foi ali com o intuito de adorar. Eu não sei quantos vieram hoje aqui com o pensamento, eu vou na igreja, eu vou adorar o Senhor. Não sei, mas eu acredito que tem gente aqui que veio adorar.
Não vou nem perguntar, mas eu creio que tem, né? Ninguém convidou a mulher para o jantar. Não, ninguém disse, olha, sirva-se aqui, vamos jantar conosco, né? No entanto, meus irmãos, deixa eu dizer, para adorar, não precisamos de convites. Deixa eu dizer de novo. Para se adorar o Senhor, não se precisa convidar. O adorador adora o Senhor, mesmo sem convite. Glória a Deus. Ela não tinha convite, mas isso não evitou dela entrar para adorar o seu Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus, né? Pois bem, o adorador exemplar, o adorador verdadeiro, não precisa de ordem para adorar. Não, ele não precisa de ordem. Ele já entra adorando ao Senhor. Ele entra na igreja adorando ao Senhor. E vai dizendo, Senhor, fala comigo. Espírito Santo, usa o pregador. Espírito Santo, usa o cantor. Espírito Santo, usa o louvor. Fala aos corações daqueles que estão aqui. Salva os pecadores. E ele vai falando, e aquela fala dele é a adoração ao Senhor. Amém, meus irmãos? Ele faz tudo para adorar ao Senhor. Num culto como esse, meus irmãos, eu sei que existe adoradores aqui. Amém? Com certeza tem alguém aqui que adora. Se alguém pedir para o adorador adorar, ele adora, sabe? Vamos lá, tem um adorador que eu conheço, que ama o Senhor, aí eu digo, adore, 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 e a gente fica, e daqui a pouco ele está adorando, glorificando, né? Falando línguas estranhas, fazendo movimentos e adorando ao Senhor, né? Porém, meus irmãos, se não pedir para o adorador adorar, ele adora também. Amém? Concorda comigo? Imagine que alguém entre aqui e é adorador. Não precisa ninguém mandar. Ele já começa a adorar. Ele vem marchando. Ele vem com interesse de entrar na casa do Senhor para ali ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele é adorador. Ele adora ao Senhor, glória a Deus, né? Aleluia. A mulher adoradora, meus irmãos, entrou sem convite, porém ela entrou, olha só, ela entrou trazendo algo para Jesus. Veja bem, ela não tinha convite, ninguém lembrou do nome dela, mas ela entrou trazendo algo para o Senhor. Isso é muito importante, viu, irmãos? É muito importante. O adorador não vem só buscar. Deixa eu dizer de novo. Depois vocês conversam comigo lá fora, viu? O adorador não vem só buscar. Ele entrega. Ele traz. O verdadeiro adorador traz para adorar o Senhor. Quem só vem buscar, é como dizem as pessoas, é igual muriçoca. Encheu, voou, vai embora, né? Mas o adorador verdadeiro não faz assim, né? Às vezes nós estamos ali, às vezes eu estou ali naquele primeiro banquinho ali, e eu observo, hora da oferta, aí a gente vê, gente saindo, né? Aí a gente olha assim, muitos, né? Muitos não saem do canto, não faz nada, não oferta, não se levanta de jeito nenhum. Por quê? Porque ele não veio adorar. O verdadeiro adorador, ele se esforça para trazer. Amém? Não estou entendendo, irmão? Ele traz. Diga glória a Deus. Ele não vem só buscar, ele traz. Quem vem só buscar, quer as bênçãos
mas não oferece nada para o Senhor. Ah, eu vou buscar minha bênção. Amém. Mas não vou levar nada, né? Se tem alguma cédula lá, deixa lá em casa, na casa. Guarda, não traz para casa do Senhor não, né? Não oferece nada para o Senhor, né? E eu volto a falar sobre a viúva, né? E eu perguntei aqui, se lembra da viúva pobre? Ela era pobre, ela não tinha condição, mas ela foi ali adorar. Mesmo sendo pobre, ela trouxe algo para o Senhor. Vou perguntar, mas não me responda não. E você? Vocês que estão me ouvindo, será que você trouxe hoje algo para o Senhor? Será que você adorou o Senhor com alguma coisa? Não estou lhe culpando não, porque muitos não têm esse costume de trazer nada para o Senhor. Alguém disse, não, a igreja é rica. A igreja é rica. Pastor Gedaías é rico. Pastor Vicente não é não, mas ele é. Vou levar nada não, né? Pois bem, não faça isso, meu. Seja um adorador exemplar. Sirva o Senhor com alegria. Abençoe. É abençoando que você é abençoado. Glória a Deus, né? Pois bem, um adorador exemplar não vem só para receber, ele traz a bênção para adorar o Senhor. A mulher mesmo quebrou o vaso de alabastro, que era precioso, deixou o perfume, ungiu o Senhor. Eu tive a curiosidade de procurar saber a respeito do vaso de alabastro, né? Segundo os sábios, eles eram esculpidos em uma pedra macia e clara, segundo os sábios aí, né? Era um frasco alongado e era destinado a conservar ungüentos de perfumes valiosos, né? Pois bem, o perfume, meus irmãos, era de grande valor, mas a mulher derramou todo o conteúdo em Jesus. Ela não deixou nada no vaso. Às vezes a gente olha assim e diz, não, vou dar isso tudo não, é muito. Vou deixar um pouquinho aqui no vaso, né? Vou deixar aqui um pouquinho na conta, vou deixar aqui um pouquinho no bolso e tal. Mas ela derramou tudo, não deixou nada. Ela esvaziou. Amém, meus irmãos? Eu sei que tem muitos que dizem assim, pastor, tá, mas eu estou dizendo para você ser abençoado, ou abençoada. Dê aquilo que Deus colocar no seu coração, né? Pois bem, ela não deixou nada no vaso, ela esvaziou. O adorador é assim, se esvazia diante de Deus. Irmãos, estão entendendo? O adorador verdadeiro se esvazia diante do Senhor. Até ele diz assim, Senhor, não tenho não, Senhor, mas eu vou dar. Eu vou dar. Aí Deus o abençoa em tudo que ele faz. Quando alguém rouba o seu carro, aí ele fica firme. Tem problema não, roubou, mas vem deixar. E ele vem deixar. É verdade, pastor? Ele vem deixar, o ladrão vem deixar, deixa lá, né? Isto é vitória para quem é adorador. Diga glória a Deus por isso, né? Pois bem, para adorarmos ao Senhor, meus irmãos, precisamos dar tudo. Não vamos fazer como o nosso irmão Ananias e Safira, que foi mencionado aqui. Deu só a metade. Ainda mentiu, né? Pois bem, interessante, meus irmãos, que após derramar o perfume, a mulher se ajoelhou aos pés do mestre. Ela se ajoelhou, né? Jesus poderia ter dito assim, olha, traz aí uma cadeira para esta adoradora, traz aí um banquinho para ela sentar. Mas ele não fez assim, não é? Ele não fez assim. Por que Jesus não fez assim? Porque o adorador, meus irmãos, não precisa de cadeira. Estava meditando isso, sabe? O adorador não precisa de nome. Ah, mas eu só adoro se eu for, né? Não precisa de cadeira, o adorador fica lá no seu cantinho. Aí nós só ouvimos a voz dele adorando. Aqui nós tínhamos uma verdadeira adoradora chamada Maria Marreiro. Alguém se lembra da Maria Marreiro? A Maria Marreiro adorava o Senhor. Ah, como era bom chegar aqui nas orações e ver a irmã Maria louvando, adorando.
servindo, não é? Aquela irmã era uma verdadeira adoradora, está morando com Jesus agora, né? Glória a Deus. Amados irmãos, quantas pessoas estão brigando por cadeiras? Não, eu quero essa aqui que é mais importante. Não, tu não pode sentar aqui, essa cadeira é minha. Essa cadeira é minha. Teve um dia que, há muito tempo atrás, nós fomos uma visita a uma igreja, eu e a Branca. E quando nós chegamos lá, aquela igreja era ligada a nós, agora não é mais não. Aí nós chegamos, né, e o pastor chamou-nos para frente, e a Branca veio e sentou-se assim na primeira bancada. Aí chega uma irmãzinha, olha assim para ela e diz: sai daí que essa cadeira é minha. Tem tanta gente brigando por cadeira, sabe? Brigando por microfone, brigando se não tem oportunidade, brigando se o nome não é mencionado, viu? Aquela mulher não queria cadeira, ela queria o quê? O pó. Amém, meus irmãos? Estão entendendo? Os verdadeiros adoradores preferem o pó, né? Preferem estar humilhado. Aquela mulher, meus amados, era inteligente. Ela não quis cadeira para sentar, ela preferiu os pés de Jesus. E eu pensei, meu Deus, quem pode tirar um adorador dos pés do Senhor Jesus? Quem é que pode? Ah, saia daí porque aí não é o seu lugar. Jamais, né? Os verdadeiros adoradores estão aos pés do Senhor. Nem Satanás pode tirar um adorador dos pés de Jesus. Nem Satanás. Ninguém pode tirar. Diga glória a Deus por isso, né? Deixa eu te dizer, deixa eu te falar. Pode não ter vaga aqui para pregar aqui no domingo, na sexta, né? Pode não ter vaga para tanta coisa. Pode não ter vaga nem para ser, né, ajudante ali na porta. Pode não ter vaga. Mas nos pés de Jesus tem vaga. Amém? Nos pés de Jesus tem vaga. Irmão, você não encontrou nada para fazer? Faça aos pés de Jesus. Vá para os pés de Jesus. Ele te acolhe, Ele te abraça, Ele vai fazer, né? Então vieram os maldizentes de plantão e disseram: por que esse desperdício, né? Eu me lembrei de um irmão aqui, alguns irmãos lembram dele também. Eu me lembrei do Daniel. Quem se lembra do Daniel? Daniel da irmã Regina. O Daniel, meus irmãos, ele gritava. Dava aquele grito. Era a adoração dele. Ele estava adorando, né? Pois bem, muitos não gostavam. E eu digo assim, aí muita gente ligada também, e é verdade. O remédio, para quem não gosta do grito do adorador ou da adoradora, sabe qual é? É sair do seu canto, é mudar de canto. Amém? Os que não gostam, o remédio é mudar de lugar. E eu digo, adoradores, adoradoras, continue adorando. Pode até eu não gostar, mas Jesus recebe o teu louvor, recebe a tua adoração e vai mandar bênção para você. Diga uma vez, glória a Deus. É possível que alguém diga assim: para que isso? Acho que eles disseram 10 vezes para a Joaninha. Para que isso? Né? Muitos, meus amados, muitos, quando o seu time, primeiro, se o seu time jogar, muitos ficam em casa, né? Não querem vir para a igreja não, porque querem ver o time. Alguns vão até para o estádio, né? Mas muitos, quando o seu time ganha, quando o seu time faz um gol, ele grita, ele pula, ele solta fogos, né? Papoca fogos. Mas na igreja ele fica bem caladinho. É ou não é? Eu não conheço não, mas vocês conhecem mais do que eu. Fica calado, fica calada. Alguém que estava com Jesus disse: para que esse desperdício, né? Pois bem, alguém diz assim:
por que o irmão tal está lá na igreja todo dia? Para que isso? Precisa não. Abaixa aí no domingo e abaixa chegar lá 6 horas, né? Para que esse desperdício, né? Alguém pensa que você está jogando perfume fora. Estou entendendo? Alguém pensa que você está jogando perfume fora, está vindo para a igreja, aquele negócio todo. Alguém falou, ela poderia ter dado valor aos pobres. Outro dizia assim, esse perfume é caro. Amados, espiritualmente, o perfume está dentro de cada um de nós. Cada um de nós. O importante é conservar o perfume. Os irmãos sabem que muitos perfumes evaporam, não é verdade? Pois bem, e a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Vocês são o bom perfume de Cristo. Portanto, igreja do Senhor, se procure ficar conservando aquilo que Deus te deu, né? Se conserve fiel. Cada um de nós, meus irmãos, temos que pagar um preço para conservar a essência de um bom perfume. Pagamos o preço. Lá em Apocalipse 3:11, diz assim, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É verdade? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero falar para os irmãos, que Deus quer que sejamos adoradores. Cada um de nós, sabe? Lá em João 4:33, Jesus falou à mulher samaritana. Ele disse assim, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim adorem. Olha, amados, não é fácil ser um adorador. Todo adorador é perseguido, sofre traições, alguém lhe calunia, porque ele é adorador, é adoradora. Todo adorador é apontado. Alguém diz, olha, assim, né? Pois bem, o mundo sempre vai falar mal de um adorador exemplar. Sabe, ele vai falar mal, porque ele não aprova o modo como o adorador adora o Senhor. Observe, meus irmãos, que as virgens loucas não puderam entrar nas bodas, porque lhes faltou o azeite. Deus não aceita azeite e nem perfume dado e nem emprestado. O perfume e o azeite tem que ser seu. Amém? O perfume tem que ser seu. Você é que é o bom perfume de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Olhe, quanto mais o crente passa por lutas e tribulações, mais ele produz o perfume, mais ele fica cheiroso, né? Mais ele fica firme, fica feliz. Quando a mulher entrou, todos estavam jantando, o aroma ali era de comida. Todavia a mulher entrou e quebrou o alabastro e a casa ficou toda perfumada. Amém? Quando o crente entra no ambiente, o ambiente fica perfumado. Amém, meus irmãos? Alguém diz, chegou um crente. Quantas vezes meus filhos entram lá com os primos e tal, e eles estão brincando, falando mal, contando piada, mas aí ele olha assim e diz, opa, calem a boca agora, vamos mudar de assunto, porque chegou o Gedaías, porque chegou a Branca, porque chegou o Godeni. Sabe o que é isso? Nós somos o bom perfume de Cristo. Aí nós entramos, né? Aí mudamos o ambiente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quem concorda comigo, diga amém. Pois bem, a Shirley Cavalhais, meus irmãos, Shirley Cavalhais, a cantora, ela canta um hino bem antigo. Eu gosto muito desse hino e eu pedia muito aos meus filhos para cantar esse hino. E o hino chamava-se Perfuma Jesus. Perfuma Jesus. Eu vou cantar um pouquinho desse hino aqui, né? Eu acredito que... Eu não sei se aqui alguém conhece esse hino. Eu vou já terminar, viu, irmão? Daqui a uns 15, 20 minutos. Tenham paciência comigo, né? Perfuma Jesus.
Perfuma a tua igreja. Perfuma o ministério. Perfuma o pastor. Este perfume é glorioso. É Jesus Cristo quem chegou. Glória a Deus. Eu acho que a menina da irmã, ali, eu acredito que ela saiba, né? A pastora, se estivesse aqui, a pastora ali, também com certeza ela sabia, né? Não sei se aqui alguém vai conhecer este hino, mas nós vamos cantar, né? Glória a Deus. Eu vou começar e vocês pegam aí, tá bom? Pode ser? Glória a Deus. Cante comigo. Eu bem que poderia ter colocado a letra ali, né? Mas estou sentindo o perfume na igreja. Quem tá? Estou sentindo que ele vai me envolver. Este perfume é muito contagiante. Ele vai dominar todo o meu ser. Estou sentindo aqui um perfume diferente. Estou sentindo que aqui tudo mudou. Meus irmãos, vamos ficar apercebidos. Este perfume é Jesus Cristo quem chegou. Perfuma Jesus, perfuma a sua igreja, perfuma o ministério, perfuma o pastor. Este perfume é glorioso, é Jesus Cristo quem chegou. Este perfume, quando chega na igreja, é o sinal que ela está cheia de luz. Este perfume é a rosa de Saron, é Jesus Cristo que esmagado foi na cruz. O seu perfume exalou por toda parte, o mundo inteiro percebeu o seu odor. Quando o frasco foi quebrado lá na cruz, a porta abriu para todo pecador. Perfuma Jesus, perfuma a sua igreja, perfuma o ministério, perfuma o pastor. Este perfume é glorioso, é Jesus Cristo quem chegou. Ela diz assim: amém, amém, amém. Glória a Deus. Meus amados, eu vou concluir a palavra. E eu quero concluir esta palavra, já que nós falamos sobre ofertas. Eu acredito que eu já falei este assunto para alguns aqui. Talvez até em algum outro trabalho. Mas eu quero contar, meus irmãos, um testemunho que eu ouvi no YouTube, né? Da missionária Kellen Gaspar. Não sei se alguém aqui já ouviu falar dessa mulher. E eu não vou falar sobre ela, que a vida dela é muito interessante. Quando eu falo, a gente aprende muito com ela. Mas eu quero falar um testemunho que ela falou. E esse testemunho tem o título: O menino que doou 3 moedas de 10 centavos. 3 moedas de 10 centavos. A Kellen Gaspar, ela é missionária no Pará, ali em Maracanã. Eu não conheço ainda, mas quem sabe um dia eu vou conhecer o seu trabalho. E aquela irmã estava precisando de fazer um trabalho ribeirinho, um trabalho difícil, distante dali. E ela estava precisando de doações, de dinheiro, de alimento, de alguma coisa, para levar para aquele povo que ela iria ali. E ela falou com o seu pastor, e o seu pastor disse: olha, vá lá na EBF, né, Escola Bíblica de Férias, fale com as crianças e peça a essas crianças a ajuda que você está precisando. Quer dizer, não é bem provável, né, essas crianças arranjar. Mas ela foi, e ela falou nas congregações e pediu para as crianças pedirem aos seus pais
qualquer coisa. Podia ser uma caixa de fósforo, podia ser uma vela, podia ser uma lata de sardinha, podia ser um pacote de café, enfim, qualquer coisa servia. E ela pediu, e ela foi em uma igreja e disse: olha, irmãos, contou a mesma história, pedindo às crianças que falassem com seus pais. E ela disse: no sábado, isso era quarta-feira, no sábado eu voltarei aqui para recolher o que vocês arrecadarem. E foi embora. Passou quinta, sexta, no sábado ela chegou lá na igreja. E quando ela chegou, tinha uma criança ali esperando. E quando ela viu aquela criança, já ia passando direto, a criança disse: missionária, eu quero dar a minha oferta. Ela olhou para ele, uma criança pequena ainda, e disse: tá bom, meu filho, o que é que você tem para dar, para doar? E ele meteu a mão no bolso, né? E disse: receba. E ela botou a mão dela assim, e ele pegou a sua mão e depositou na sua mão 3 moedas de 10 centavos. E ela admirou aquela ação daquela criança. Ela disse: meu filho, como foi que você conseguiu essas moedas? Ele disse: olha, missionária, a minha mãe, meu pai foi embora de casa. A minha mãe vive só e ela é quem está nos sustentando. E ela sai toda manhã para trabalhar em uma casa de família. E quando ela sai, ela deixa 10 centavos em cada rede dos filhos. Nós somos 3. Ela deixa lá as 3 moedas. E ela vai trabalhar. Quando ela volta à noite, ela traz alguma coisa que sobrou naquela casa que ela trabalha. Porém, quando nós pegamos os 10 centavos, nós esperamos até nós estar com muita fome. Na hora que nós estamos com muita fome, nós vamos lá na vendinha e compramos um ovo. Com certeza o ovo era 10 centavos, né? Compramos um ovo, nós cozinhamos aquele ovo e nós comemos com farinha. E é este o nosso alimento. E ela disse: sim, meu filho, e essas 3 moedas? Disse: olha, a senhora pediu quarta-feira. Eu guardei a moeda que eu recebi na quinta, na sexta e a de hoje também, que é sábado. Estão aqui as 3 moedas que a minha mãe me deu. Ela disse: meu filho, e você comeu o quê nesses 3 dias? Ele disse: ora, eu comi farinha, só farinha, não comi ovo. Os meus irmãos comeram, mas eu não comi o ovo. E ela disse: oh, meu filho, Deus te abençoe. Já ia saindo quando Deus mandou que ela voltasse e falasse com o pequeno. Ela abraçou a criança, disse: meu filho, Deus está te dizendo. Glória a Deus. Ela disse: olha, de hoje em diante, nunca mais faltará alimento na tua mesa. Tu vai ser abençoado e tu vai abençoar muita gente. Tu vai abençoar muita gente. E aquela criança ficou, a mulher foi embora, fez o trabalho como deveria ser feito. Passaram-se os anos, 20 anos depois, ela falou no último vídeo que eu vi dela, e ela disse que estava em casa e recebeu uma mensagem no Instagram, dizendo: eu sou aquele menino que te deu 30 moedas, aliás, 3 moedas, 30 centavos. E ela falou com ele, ele disse: olha, do jeito que você falou, que você profetizou na minha vida, aconteceu. Meu pai voltou no outro dia para casa. Nós fomos morar com nossos avós que tinham condições. Me colocaram e colocaram meus irmãos para estudar. E hoje eu sou engenheiro. E meus irmãos também estão todos formados.
nunca mais faltou alimento na minha mesa. Meus irmãos, eu não sei se vocês vão crer nisso. Talvez uns creiam, outros não. Mas quando nós fazemos algo para Deus, quando nós abençoamos a obra de Deus, sempre que nós abençoamos a obra de Deus, Deus abençoa a nossa vida. Quantas e quantas vezes eu vi isto? Alguém chegar a nos procurar e nós ajudar com aquilo que temos. Quantos chegaram à nossa casa dizendo que estavam famintos e nós abençoamos. E o certo é, Deus nunca deixou nos faltar nada. Nunca faltou nada. Passamos dificuldades? Passamos. Mas sempre